Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada mediante a fé. Em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, justificados, temos com Deus paz, perfeita paz, creia. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para anunciar, tratar a respeito da sã doutrina de Cristo e do Evangelho, da justiça, da fé, no qual nele eu creio e vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Estamos tratando esta semana a respeito da nossa salvação, que é eterna e para sempre. Ainda que a expressão salvo uma vez e salvo para sempre não está na Bíblia, nós temos da parte de Deus nas Escrituras desde Gênesis, Apocalipse, versículos que testificam que o salvo em Cristo sim é salvo uma vez e salvo para sempre. E esta salvação, ela não pode ser manifestada na vida dos eleitos de Deus pelo tal e falso livre-arbítrio, como afirma a tradição enferma e teológica dos homens, baseado na sabedoria e na mente carnal, que não é a mente de Cristo e nem é a sabedoria predestinada que nos dá revelação mediante o Espírito Santo. E nós pecamos sem livre-arbítrio. A palavra diz que Adão veio e deu a toda a raça o pecado. E ninguém teve a ousadia de exercer livre-arbítrio para receber ou rejeitar o pecado de Adão. Logo, pense comigo, segundo as Escrituras, que o primeiro Adão mata a todos sem livre-arbítrio. Por quê? Para a salvação por intermédio do segundo Adão, que é Cristo, o homem teria que exercer um livre-arbítrio, indo contra todos os princípios firmados na palavra de Deus. Que a palavra diz que a salvação dos eleitos de Deus se deu antes da fundação do mundo, ou seja, antes do pecado de Adão. E esta salvação, ela é manifestada em nossas vidas sem a minha participação com livre-arbítrio. A palavra deixa bem claro que foi Ele quem nos escolheu antes da fundação do mundo. Em João capítulo 15, versículos 16, diz que o próprio Cristo: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam até amanhã. Não, permaneçam para sempre, que significa salvação eterna. Confira esta verdade em João capítulo 15, versículos 16. O homem não tem livre-arbítrio para a salvação, assim como ele não teve livre-arbítrio para receber Adão. Também jamais teria livre-arbítrio para receber Cristo, o segundo Adão, pois a nossa salvação, ela está totalmente apoiada na sabedoria e soberania de Deus, que se manifestou antes dos tempos eternos, como afirma 2 Timóteo capítulo 1, versículos 9 e 10, e que nos dá certeza e segurança em Romanos capítulo 8, 29 e 30, nos dando aí este entendimento que a nossa salvação, ela sempre esteve em Cristo, nunca na minha capacidade, nem pela minha escolha, nem pelo meu falso livre-arbítrio, como ensina o sistema enfermo e mentiroso. Confira que a minha salvação, ela está em Cristo, e antes da fundação do mundo, antes do pecado de Adão. Logo, nós em Cristo somos salvos, somos justificados, somos santificados, e somos glorificados, como afirma Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30. Creia que em Cristo somos salvos, tem livre-arbítrio, salvos uma vez e salvos para sempre.